Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração essa manhã. O texto que eu quero ler está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8 até o 10 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele devia receber como herança. E Abraão partiu sem saber para onde ia. A Bíblia também diz que pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e também Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora preste atenção no versículo 10, que vai dizer assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Uau! Aqui nós vemos Abraão saindo do lugar que ele estava para um lugar que ele havia de receber por herança. A Bíblia diz que pela fé Abraão ele peregrinou na terra da promessa, e ele peregrinou como uma terra em terra alheia. A Bíblia também diz que ele habitava em tendas com Isaque e Jacó, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, ele obedeceu. Pela fé, Abraão, quando recebeu a palavra do Senhor ao seu coração, ele tomou a decisão. A decisão que ele tomou foi de obedecer ao Senhor. Deixa eu dizer algo para o seu coração. As promessas, elas não são problemas no caminhar. Não são. Mas elas podem se tornar um problema quando nós esquecemos que existe algo superior. Quando a igreja de Cristo na terra, ela esquece que existe algo superior do que as promessas. Como assim, pastor? As pessoas elas podem perder a herança do céu de vista, e com isso elas passam a trabalhar apenas por causa da promessa. O sentimento emotivo não nos domina quando nós alcançamos esses lugares em Deus. Que lugares são esses? Lugares de entendimento, lugares de maturidade e também lugares de revelação. Quando nós temos o entendimento, a maturidade e a revelação da palavra de Deus em nosso coração, essa maturidade nos tira do evangelho da alma e nos leva ao evangelho do Espírito. Sabe, irmãos, nós precisamos deixar que Deus nos leve à verdade diária, nos leve a esse lugar de revelação, de entendimento. Com isso, Deus vai nos construindo em nós entendimento e também maturidade. Na intimidade com Deus, Ele começa a construir em nós um relacionamento íntimo, um relacionamento não mais individual, mas coletivo. Então nós começamos a viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas e em favor do reino de Deus. Uau, é isso. Assim, irmãos, vivendo assim, nós viveremos as promessas sem que a herança seja perdida de vista. Porque o que nos importa é a herança. A promessa é maravilhoso nós alcançarmos, mas os nossos olhos precisam estar na herança. Os nossos olhos precisam estar em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Filhos firmados na herança e não na promessa. É exatamente isso que Deus procura nesses dias. Porque nós podemos nos perder olhando somente para a promessa e esquecendo que Deus tem uma pátria superior. Pela fé, Abraão, ele não perdeu a herança de vista, porque
ele entendia e ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, do qual o arquiteto e construtor é Deus. Eu quero declarar nessa manhã que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos celestiais, mas você é herdeiro de uma pátria superior. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te abençoe nessa semana que se inicia, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.